E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. Bora continuar a nossa saga sobre os Eternos? Vamos falar um pouco mais sobre Cersei Cavaleiro Negro, mas também sobre outros Eternos e como a treta entre eles pode ser bem pesada, com destaque para dois personagens, a Jaqen e Makkari. Então, enquanto o trailer não chega, é o que o Tecnorama mais curte fazer, porque a gente não tem nenhuma novidade, então a gente pode fazer aquela teoria raiz bem típica do Tecnorama. Por isso, este vídeo tem este selo aqui, um pensamento único e original que você só encontra por aqui. E nesse em especial é para fazer você pensar e refletir. Então deixa aquele like para fortalecer. Você não vai se arrepender. Então, bora! No último vídeo que tá no card aqui em cima, o lab do Tecnorama bugou e não deixou você ficar sabendo quem formaria o par romântico de Cersei. Estamos falando de um triângulo amoroso no filme e a gente sabe que Dany Whitman, o Cavaleiro Negro, já faz parte deste triângulo. Então tá faltando mais uma peça. Só tem um problema. Cersei nas HQs teve muitos affairs. Além de Cavaleiro Negro, rolou com Tany Hector, Capitão América, Ikaris, Makkari e toda essa galera aqui. Sim, Duende explica pra gente que ela teve relacionamentos com todos os Eternos heterossexuais, menos com ele. Afinal, ele era o único Eterno que nunca crescia. Ele teve 11 anos por toda a eternidade. Só que no filme, a provável última peça do quebra-cabeças será Ikaris. Então, sem novidade por aqui. Mas isso não deixa de ser um enorme problema também, porque nas HQs, Ikaris foi buscar ela nos Vingadores por causa do Madawari, a loucura eterna. Ela deveria ser exterminada porque o Madawari é uma loucura contagiosa para os Eternos, mas os Vingadores, incluindo Dany Whitman, não deixaram isso acontecer. Resultado: Ikaris oficializou Dany como Genjosin de Cersei e assim suas almas foram conectadas pela eternidade. Claro que não ia dar certo, Dany ficou irado e a relação dos dois a partir disso ficou extremamente complexa. Se isso pode rolar no filme, ao pé da letra eu acho que não. É mais fácil Cersei presentear ele com o Genjosin e assim o Cavaleiro Negro também consegue um lugarzinho na eternidade através das câmaras de ativação eternas. Mas enfim, a treta de Ikaris versus Cavaleiro Negro é só a ponta do iceberg por aqui. Principalmente porque Ikaris tem um primo muito poderoso chamado Druig, que será interpretado pelo excelente Barry Keoghan. Este cara é a pedra no sapato dos Eternos, mesmo sendo um Eterno. Sempre ardiloso, duas caras, cheio de planos dúbios, não dá pra confiar. É por isso que Gilgamesh, Phastos ou Kingo podem sofrer a interferência de Druig ao longo do filme, porque pelas HQs, apesar de Druig ser bem poderoso, ele nunca agiu 100% sozinho. Se Druig tiver ao lado dele Gilgamesh, ele vai ter um cara casca grossa das HQs que também ficou conhecido como O Esquecido. No filme ele será interpretado pelo ator Don Lee. Se for Kingo, ele vai ter um Eterno com super força, voo, projeção de energia e manipulação molecular, mas que evita a todo custo o uso desses poderes em uma batalha, preferindo lutar da maneira tradicional que aprendeu, como um samurai. Mas no filme, Kingo será vivido por Kumail Nanjiani, um ator paquistanês que já disse que em Eternos terá uma cena de dança indiana que é bem típica de Bollywood, porque ele será um ator super famoso da Índia no filme. Lembra que a gente tá falando aqui sobre diversidade e representatividade? Então, os Eternos estarão espalhados por toda parte do planeta. Mas enfim, se Druig tiver ao lado dele Phastos, ele vai estar com um cara que é especialista em tecnologia dos Eternos. Ele sempre acreditou que a vida não tinha muito sentido e sempre estava procurando alguém ou alguma coisa que lhe desse um sentido. Mas neste caso, no filme, Phastos pra mim é carta fora do baralho de Druig, porque pelo menos pelo roteiro, parece que ele já encontrou o sentido da vida e não deve se deixar levar pelo Eterno não. Ele já terá uma família constituída e será responsável pelo primeiro beijo gay no MCU. O ator Haz Slayman já confirmou que será o seu par e ele disse o seguinte, abre aspas, o beijo foi realmente lindo e emocionante, todos choraram no set. É muito importante mostrar o quanto uma família como essa pode ser maravilhosa e amável. Brian Tyree Henry é um ator fantástico e não poderia ter ficado melhor nesse papel.
céu. E de fato é algo super importante para o filme e para o MCU, pois a gente tá indo já para 12 anos de franquia e essa representatividade até que demorou muito para chegar. Meu receio aqui era apenas não ter contexto nenhum, no sentido de inserir personagens homossexuais ou com deficiências sem eles terem importância nenhuma no filme, apenas para dizer, olha, vocês pediram, a sociedade pediu, então tá aqui. Bom, acho que todo mundo concorda que representatividade deste tipo a gente não quer, até porque tem que ser algo bem natural, assim como é natural para quem não tem preconceito. Forçar algum personagem ou situação não seria legal de maneira alguma e seria na verdade uma falta de respeito imensa. Se a gente pode ficar tranquilo com a Marvel em relação a isso, bom, se eles levarem as HQs como exemplos, tanto ela quanto a DC e outras editoras estão fazendo um trabalho belíssimo por lá, porque nos últimos anos essa representatividade aumentou muito. Nos filmes a gente sabe que isso ainda não chegou para valer, só que nos quadrinhos, olha só esse exemplo aqui. Você conhece essa moça? Ela é a Faye, 20 anos, geração millennial, mas com um corpo fora do que é chamado de padrão hoje em dia. A editora Valiant apostou na personagem lá em 2016, foi uma das melhores HQs daquele ano com um detalhe super importante. Em nenhum momento o roteiro leva a personagem a se autodepreciar ou até mesmo a falar sobre como ela é fisicamente, simplesmente porque não tem necessidade. Ela é assim e está tudo bem com isso. O problema é quando esse tipo de personagem não é aceito. Essas diferenças e aceitações que eu citei agora foram só uma preparação de terreno para você entender que a Marvel precisa levar tudo com muita seriedade, justamente porque eu mudei muito minha opinião sobre um personagem quando o filme foi anunciado, e este personagem é Makkari. Na época, pra mim, era uma alteração totalmente desnecessária. Nas últimas HQs, Makkari era tão importante quanto Ikaris, então qual é o lance? O lance é ser babaca igual eu fui, é ser purista ao extremo, porque eu fui naquela época, e não aceitar as mudanças que o MCU pode provocar, aí não dá. O maior problema em ser purista dessa maneira é se tornar tão fã que você acaba achando que é o dono do personagem. Se eu me arrependo de pensar daquele jeito, não tenha dúvida disso. E depois de refletir muito, eu paro e penso, como eu fui limitado. A Marvel pode ter dado ao personagem uma importância única no MCU. Então agora eu vou contar pra você sobre isso, esquecendo completamente aquela visão purista e antiquada que eu tinha. Apesar de Makkari ser o principal par romântico de Cersei nas HQs, nada impediria ela de ser a peça do quebra-cabeça do triângulo amoroso que eu citei lá no começo. Só que aí a gente esbarra em outro personagem que deixa ela cada vez mais longe disso. E este personagem é a Jaqen, vivida por Salma Hayek. Na boa, não se deixe levar pela beleza da atriz, porque aqui o lance pode ser bem pesado. Nos quadrinhos, a Jaqen havia nascido na região da Polária, lá na Sibéria, mas ficou mais conhecido na Mesoamérica, onde os incas o chamavam de Tecumnotzin, o Senhor do Voo. Conhecido e venerado por vários povos e culturas, sua fama vinha de um fator muito importante. Ele era o único ser a poder se comunicar com os deuses, os celestiais. Mas o tempo passou. Chegamos em Eternos, volume 3 de 2006, e para a Jaqen, sua jornada como porta-voz dos Celestiais havia acabado. Depois que o plano de Duende foi desmascarado, ele acordou. Tiamut, o Celestial Sonhador. Ele havia sido adormecido pelos outros Celestiais na Terra, mas ninguém sabia o porquê. E então a Jaqen foi deixado de lado porque Tiamut escolheu Makkari como interlocutor, porque ele também era o seu criador. E a partir daí, a Jaqen passou a odiar Makkari. Seu status foi reduzido a nada e ser preterido por Tiamut desse jeito foi humilhante para ele. Makkari tinha que pagar por isso. 2 anos se passaram até chegarmos em Eternos, volume 4, e no card aqui em cima você fica por dentro do porquê Tiamut havia sido silenciado pelos outros celestiais. O Tecnorama já fez um vídeo sobre isso, então o foco aqui é em a Jaqen, que foi capaz de encontrar Gilgamesh trabalhando num circo em Goiânia, aqui no Brasil. Ele manipulou Gilgamesh alterando a sua consciência e deu a ele uma tarefa: mate todos os Eternos, mais um em especial, Makkari. E aí a Jaqen dá a real pra gente.
Eu dediquei toda a minha vida aos Celestiais para ser Ajak, o escolhido. Ajak, o mensageiro. Enquanto você estava correndo, saboreando seus poderes, sua velocidade, eu estava os estudando, venerando-os. Eu sacrifiquei tudo por eles e agora é a sua vez. Makari estava morto, mas como um Eterno, ele estava sendo reconstituído na câmara de ativação. Só que o plano de Ajak era bem maior. Ele queria que Makari fosse extinto, e Gilgamesh destrói a câmara de ativação de Makari. Só a guerreira Athena foi capaz de matar Gilgamesh. Com a câmara de ativação destruída, Makari estava extinto, e Ajak achava que com Makari destruído, Tiamat voltaria a se falar com ele. Só que mesmo assim, Tiamat nem sequer o notou. Foi aí que Cersei se sacrificou para que Makari voltasse à vida. Mas ainda assim, Ajak nunca desistiu de seu plano. E depois desse resumo todo da treta de Ajak com Makari, conectar esses eventos com o filme será incrível para a representatividade que a Marvel tanto procura. Bora conectar os pontos? Eu acredito que os Eternos estarão espalhados pelo mundo inteiro e não viverão todos juntos em Olímpia. Núcleos separados então? Sim, mas com a conexão mental entre eles canalizada pela líder Ajak. Com certeza, a mensageira dos Celestiais no início do filme. E estas imagens aqui de bastidores revelam que parte da HQ de Jack Kirby será recontada. E provavelmente será numa chegada dos Celestiais por aqui. Ajak vai reprisar este papel das HQs. Mas então, o que pode acontecer para que ela seja deixada de lado, ignorada completamente pelos Celestiais? Bom, eu não acredito muito que o filme gire em torno de Tiamat e o plot de um Celestial enterrado por aqui. Porque assim, apesar de ser sensacional, seria algo para um segundo filme. Porque se trata de um evento tão grande e impactante que eu acho que nesse, o foco principal será nos Eternos e em suas diferenças. Este é o lance por aqui. Diferenças. Eternos são diferentes em todos os aspectos. Não há nenhum Eterno semelhante ao outro e cada um tem uma característica e é especialista em algum poder. E é nisso que Makari vai te surpreender. Lauren Ridloff, a atriz que vai viver Makari, é deficiente auditiva e levará isso também para a personagem. Mas a Marvel foi um pouquinho mais longe aqui. Ela contratou o marido de Lauren, Douglas Ridloff, para ser intérprete e também treinador de Libras para a equipe toda e os atores do filme também. E é nessa deficiência que a Ajak vai se revelar. A gente ainda não tem o trailer, mas temos um teaser que foi mostrado na CCXP de 2019, reportada como uma fala de Ajak, onde ela diz: "Esse povo nos mudou, precisamos protegê-los." E é claro, ela está falando de nós humanos, que provavelmente vamos adorar os Eternos como seres divinos que lutaram por nós contra os deviantes. Só tem um probleminha aqui. Será que este era mesmo o plano dos Celestiais para nós humanos? Será que esse balanço que os Celestiais procuram quando criam seus mundos pode ser quebrado justamente aqui na Terra, justamente com nós humanos, devido à interferência dos Eternos através da líder Ajak? Então, se a Ajak liderar dessa maneira como eu tô imaginando, batendo de frente com as escolhas dos Celestiais e agindo por impulso, eu acho que algo grande pode acontecer por aqui. Manipulação, egoísmo, poder além do que ela imaginou. A Ajak pode se tornar um problema para todos, mas em especial para os Celestiais, sendo a Eterna que ignorou as leis da criação e principalmente da observação. Porque é justamente isso que os Celestiais fazem. Eles criam os mundos, deixam eles evoluírem naturalmente e depois partem, só voltando milhares de anos depois para julgar fazendo isso daqui, observando. Então, por ir contra os Celestiais, a Ajak pode perder o dom de se comunicar com eles, e o resultado pode ser esse daqui. Já pensou se a Ajak faz o mesmo com Makari nas HQs? Então pensa comigo.
Como você, Makari, pode se comunicar com os celestiais hoje, depois de tudo que eu fiz? Eu dediquei toda a minha vida para ser a Jaque, a escolhida. Enquanto você estava correndo. Mas eu os estudei, eu os venerei, eu sacrifiquei tudo por eles. Mas olhe para você é surda, você não sabe se comunicar direito nem com os eternos e nem com os humanos. E agora você quer se comunicar com o celestial? E esta é a Jaque totalmente fora de si. Mesmo sendo surda como a Jaque gritou em meus pensamentos, pode ser aquela que será responsável por salvar a vida na Terra depois da chegada de uma hoste. Porque ela pode dar o exemplo de que todo esse papo de diferença, de discurso de ódio, só demonstra o quanto nós somos pequenos. Porque Makari pode ser a responsável pela comunicação com Arishem no final do filme, que pode vir à Terra justamente para decidir como nas HQs. Se ela vive ou morre, a balança pendeu para um lado e os celestiais precisam agir. E a cena de Makari se comunicando com ele pela linguagem de sinais e impedindo o fim da humanidade pode ser uma das cenas mais lindas e comoventes em todo o MCU. E a Marvel pode assim celebrar a mesma vitória que ela tem nas HQs, finalmente abrindo espaço para todos. E se a Marvel tiver essa mesma sacada que eu tive com Makari, olha, não é porque é teoria do Tecnorama não, mas será sensacional. Esse plot de Makari se tornou tão óbvio pra mim que se não acontecer, sério, eu vou ficar sem entender, porque ficou tão cristalino pra mim e eu espero que isso aconteça. Enfim, este é o pensamento do Tecnorama em relação a estes temas que podem ser polêmicos para alguns e supernaturais para tantos outros, que na boa, nem deveria ser polêmico, mas tudo bem, só que a gente não acaba por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso de novo, com os celestiais no filme, um pouquinho mais sobre Makari e também sobre um cara, Jack Kirby. Será que a Marvel vai lembrar dele no filme? Bom, o Tecnorama já lembrou e vai trazer uma visão muito legal para você. Deixe seu like e o seu comentário sobre estes temas no filme dos Eternos, que é super importante pra gente discutir. Não se esqueça de compartilhar com todo mundo, porque eu estou de volta. E este é o Tecnorama, a teoria dos heróis. Eu fico por aqui, um abraço, até mais.